falar sobre divórcio. Muitas perguntas chegaram, muitos pais questionando que não conseguem ter contato com os filhos, inclusive homens. A maioria era homem reclamando, pago pensão, mas não tem um contato com o filho. A gente decidiu falar sobre alienação parental. Então roda a vinheta do nosso quadro Falando de Direito. Não, eu tenho direito? Minha diretora daqui para desrevoltar, você fala, eu tenho direito, viu, amiga? Sheila Sodré já está conosco. Ô, Sheilinha. Alimentada. Gostou do bolinho, amiga? Adorei, eu quero a receita, viu? Não, já tá aqui, ó, na caçola, tudo certo. Ó, quer que eu repasse aqui? Ana, aproveitar que Ana tá aqui para ver se eu não errei. Um ovo, 2 colheres de tapioca, né? De farinha de tapioca, só que as farinhas de massa de tapioca, goma de tapioca, sei lá como vocês chamam. Aí coloca um pouquinho de cenoura, não tem quantidade, tá? Um pouquinho de cenoura. Aí no seu caso, você gosta de salsinha, você coloca salsinha. Perfeito. Mas fala assim com coentro, não ficou gostoso? Muito bom. Um pouquinho de coentro, queijo de coalho ralado e um pouquinho de sal. E uma colher de vinagre para não ficar com gosto de ovo. E tá pronto. Gravado. Tá certo? Tá... Fermento para finalizar. Fermento para finalizar, senão meu bolo ia solar, gente. Olha o problema. Pronto, eu só preciso comprar, Ana, as forminhas. Entendeu? Exatamente, faz falta as forminhas. Só as forminhas, viu, Ana, que eu vou ter que comprar essas forminhas. Depois você me diga onde você comprou. Agora a gente repassou a receita, vamos falar do nosso tema de hoje. Sheila, esse tema surgiu a partir daquele nosso papo, que era pensão, não tinha nada absolutamente a ver com pensão, com alienação parental, mas chegaram muitas perguntas e muitos pais dizendo que paga pensão, mas que não tem contato com o filho. E Sheila disse, opa, peraí, alto lá, que isso pode ser um outro tema aqui no nosso programa. Mas vamos entender, o que é que caracteriza a alienação parental? Boa tarde, amiga. Boa tarde, Fernanda. E o bom de fazer um programa com você sobre esse tema é que você é psicóloga, então você vai me ajudar muito mais na hora da identificação desses sintomas. Mas olha, Fernanda, para ser caracterizado como alienação parental, tem que ter a intenção de, né, o que o genitor, independente do gênero, estiver fazendo, é a intenção de afastar a convivência da outra parte, ou do pai ou da mãe e do familiar. Ele tem a intenção de isolar a criança, o filho, e isso aí de várias formas. Ele começa a minar a imagem e a pessoa realmente de um dos genitores. Interessante observar que pode acontecer alienação parental também com avós, com familiares, com pessoas responsáveis, porque nem sempre essa guarda tá com a mãe, tá com o pai, às vezes pode estar com a avó, e aí é essa avó ou esse avô que faz a alienação. Então é com o responsável, com aquele que tem a guarda da criança. Então é importante a gente entender isso. Ô, Sheilinha, e pode custar a guarda do filho, né? E como? Essa é uma das consequências, é uma das penas que pode acontecer. Cafezinho, eita, já adorei depois do bolinho. Obrigada, Kekel, para aquecer o nosso papo, Sheilinha. Para quem tava só com uma saladinha, gente, eu fiz uma refeição. Pronto, aqui, já viu? tá tudo certo. E aí pode custar literalmente a guarda do filho, caso seja aprovado. Exato, Fernanda, porque aí a guarda do filho pode ser está sendo unilateral. No entanto, o outro genitor pode pegar, pode levar para visitar. Então, se a alienação parental, ela está sendo feita pelo genitor que tem a guarda, que passa a maior parte do tempo com o filho, né? Então, quem está tendo o prejuízo, que está perdendo o contato, que está perdendo a afeição do filho, ele pode, sim, entrar com um processo incidental, se tiver ainda já correndo ali um processo de divórcio, isso pode acontecer ali naquele processo, tá? Porque é vara de família, como pode ser também um avulso, o processo já está tudo ok, tem a guarda, tem tudo e isso está acontecendo. Ô, Fernanda, e outra coisa, você sabia que a alienação parental, ela ocorre também no final de uma relação? Sim. Enquanto o casal ainda está vivendo, sim, muitas vezes o casal na briga coloca os filhos no meio. Né? Ele coloca... Uma coisa, Fernanda, é você com o seu filho, você
relatar, comentar, poxa, já tem 3 meses que seu pai não está pagando pensão, seu pai já desmarcou 4, 5 vezes, já tem 1 mês e meio que seu pai não aparece, eu já liguei. Comentar com o filho, falar o fato real, não é alienação, Fernanda. Sim. Apesar de que também uma criança, você não tem que estar relatando certas coisas, porque, né, se está difícil para um adulto, qualquer tipo de término de um vínculo, você imagina para uma criança, né, Fernanda? Exatamente. Como a cabeça dele está. Exatamente. Então, assim, isso não é uma alienação. Mas, se você está fazendo isso, e se você que está manipulando e está dificultando também essas vezes que o pai não pegou, foi porque você disse que a criança ia para a escola, porque você disse que a criança tinha um compromisso muito importante, é porque tinha uma visita de não sei quem. Aí começa a complicar. Lúcio Martins escreveu pra gente dizendo isso. Minha ex-esposa não deixa eu encontrar os meus filhos. Sempre inventa uma desculpa. Olha aí, um exemplo muito claro do que você está dizendo, né, Sheila? Exato. Então, o que está acontecendo? Ela está afastando, tirando a possibilidade, que é um direito, não só da criança, como também o do pai. Agora, o que acontece? Que Lúcio tem que prestar atenção. Mas e os seus filhos? E como é que está o contato hoje com os seus filhos? Você consegue ter contato? Ou as crianças já não querem saber de você? Ou são as próprias crianças que já não estão sentindo a vontade de estar na sua companhia? E de onde está vindo isso? Então, olha, Fernanda, como é importante essa conversa com os filhos. Você precisa conversar com o seu filho para entender as negatórias dele, né? A distância, né? O que é que está acontecendo? Para ver realmente se não é necessário uma intervenção judicial realmente durante um processo, Fernanda, porque o nosso judiciário, ele tem um trabalho muito bacana, que eu chamo de multidisciplinar. Você inclusive, tem a psicologia e o direito, sobretudo nas questões que envolvem criança, são ciências, né? São ferramentas que se cruzam. Por exemplo, existe um psiquiatra estadunidense que pesquisou sobre isso, desenvolveu a síndrome da alienação parental. Não é uma doença, mas é uma síndrome que se caracteriza pelos transtornos psicológicos que as crianças apresentam quando elas são expostas à alienação parental. Então, é muito mais do que você falar mal do pai da criança, da mãe da criança, que muitas vezes é uma interpretação sua, é um sentimento seu, é uma questão sua. Para a criança, a repercussão é muito diferente. E aí entra a justiça embasada pelo que a ciência da psicologia traz. Pois é, Fernanda, que um caso desse em audiência, como uma decisão judicial, Sim. até como que não é uma pena, mas como além da multa, como uma forma de inibir e de coibir isso, o juiz pode determinar sessões com a psicóloga. E aqui, eu não sei como é que ainda está funcionando, mas existia um convênio do pessoal do Unip, da psicologia do Unip, com o Fórum de Mangabeira, onde eles faziam esse trabalho de acompanhamento de forma voluntária, gratuita, para as pessoas que não tinham condições de pagar. Então, realmente existia um acompanhamento nessa fase, né, para essas situações e até outras de conflito, o que facilita demais, o que ajuda. Por isso, a necessidade de alertar você que está passando por esse tipo de problemas para você buscar o judiciário. Porque não é só uma imposição do juiz que vai dar um carão grande, porque começa por aí. Desculpa o termo, não é um carão, mas é uma repreensão ali do ato que você está cometendo. Mas o juiz e o judiciário está preparado também para dar um acompanhamento. Lei que protege a criança. Fernanda, e a lei da criança. Alienação, que é 2010, você tem o Estatuto da Criança, do e em Adolescente. situações, porque quando a gente está falando aqui, discussões, filho, mas a gente conhece maus tratos, a gente conhece questões, por exemplo, de expor a criança a risco, a gente vê alguns Violência crimes psicológica, sobretudo, a né, física, a psicológica, e você vê colocar em risco. Olha o que a Val os trouxe pra pais gente. colocando em risco. É muito grave. E às vezes, quando envolve família, acontece até de forma indireta essa alienação. Por exemplo, a Val traz um caso disso. Ó, ela disse que se separou há alguns meses, ela está seguindo a vida dela, só que a família parece que não superou
o que aconteceu, né, na relação da Val com o ex. E ela disse que a família ficou colocando coisas na cabeça do filho dela. Falam mal do pai do menino, né? Ela já pediu para que eles não fizessem isso, porque o problema foi com ela. E tá certo, Val, seu entendimento. Perfeito. E não com a criança. E tá certo, Val, seu entendimento, seu pensamento. O problema, seja lá qual for o problema que a gente não consegue ver nas entrelinhas aí, mas foi com você e não com o seu filho. Então, infelizmente, vai ter que ser você a pessoa a colocar o pingo nos is para essa família. Não tá certo a família opinar, sobretudo, causar na criança ou provocar na criança uma visão deturpada, diferenciada, negativa do pai. Exato. Porque o pai pode entrar com alienação parental, não necessariamente contra você, mas contra alguém ou algumas pessoas da sua família. A gente já lembrou no início que a alienação parental não só acontece, tem guarda, né? Não só para mãe e para pai, não, é para quem tem convívio com a criança, que pode estar acontecendo também. E o pai pode sentir, Fernanda. A criança é muito suscetível a esse tipo de influência, né? A Liliana traz uma pergunta: qual é a idade que o filho pode escolher com quem ficar, Sheila? Olha bem, isso é o tipo de informação, 12, 13, 14 anos. Tem gente com 16 ainda que nem pode escolher porque tá um tumulto na cabeça. Olha bem, essa orientação e esse poder escolher da criança, isso vai muito da maturidade da criança, né? Da capacidade realmente. E isso não é assim, eu estou escolhendo, eu vou. O juiz, junto com o Ministério Público, que tem o dever de proteger a criança numa audiência, ou até às vezes em sessões separadas, sim, vão compreender o porquê dessa criança que está querendo ir, né? Por que ele está querendo ir exatamente? Sabe por quê? Porque filho também é muito esperto. A mãe, quando diz que tem que ir para a escola, tem que estudar, cadê a tarefa, cadê isso? Pois eu vou embora para casa do meu pai, agora eu quero morar na casa do meu pai. Então, muitas vezes... E vice-versa, né? E vice-versa acontece isso. Então, nem sempre é a vontade da criança, né? Às vezes, eu não quero mais conviver com a minha mãe, que a minha mãe me bota para fazer isso. Não tem jeito. Ou o meu pai bota para fazer isso, eu tenho que fazer. Então, assim, muitas vezes é a circunstância que é a melhor para o seu filho. Quem vai ajudar a descobrir isso, claro, no judiciário, enquanto está se discutindo a guarda, é isso. Porque muitas vezes, durante a vida e a infância, até a maioridade da criança, a criança pode passar um tempo com o pai e com a mãe de comum acordo. Sim. Né? Essa é que é bacana, isso é bacana, né? Porque está priorizando a qualidade de vida da criança. Olha, meu marido, meu ex-marido, ou o pai da criança vai morar agora na capital, e na capital tem melhor estudo, ele vai levar, beleza, e por que não? Né? Então, essas questões muitas vezes são resolvidas e elas têm que passar pelo judiciário apenas para homologar. E é importante isso que a gente está trazendo aqui para você refletir, porque muitas vezes, no calor das emoções, imbuídas pela desesperança, pela chateação, pela traição, que muitas vezes são relações que envolvem traição, você acaba querendo dizer algo para o ex-parceiro ou para a ex-parceira e faz isso para a criança. Exatamente. E é justamente nesse momento que a alienação vai acontecendo, porque você vai trazendo prejuízo para essa criança no enxergar dela do outro. Não, quando você causa esse prejuízo de julgamento, você está cometendo a alienação. E aí as provas são importantes e o cônjuge, o termo é esse, cônjuge alienado, exatamente, que é quem está sofrendo a alienação, vai para a justiça com bases em provas, e aí tem toda uma conjuntura, né, Sheilinha, claro, que a gente até porque hoje em dia, Fernanda, o que são provas? A prova é muito do sentir da criança, como é que eu estou ou não alienando, estou sendo ou não alienado, são as próprias conversas. Quando o pai, hoje em dia, Fernanda, um menino de 11, 12, 13 anos tem celular, aí o pai convida, olha, esse final de semana eu estou passando. Eu não quero mais. Então, às vezes as provas são muito evidentes. Outras vezes vão ter que ser sentidas e medidas realmente pelo um profissional da área, que é esse psicólogo em uma audiência realmente com o judiciário, que vai agendar algo particular para poder identificar. Tá? Agora, o que é extremamente importante é que esses pequenos sinais de alienação que você que você consegue perceber e você já está sentindo o prejuízo, tem que ser levado em juízo para que na justiça isso pode ser, como é que se diz, vir à luz
cada ponto e cada dor dessa sentida para que se qualifique ou não como alienação. Mas independente disso, se uma parte ou outra, Fernanda, estiver cometendo esses pequenos agressões com o psicológico da criança, isso vai ser uma repreensão assim incrível. E aquela história, você tem que matar esse tipo de crime desde o início, até porque se for os crimes que a gente vê realmente acontecendo, de colocar filho em risco, de abandono, de mil algumas coisas assim, que uma mãe realmente percebe em relação ao pai, isso fica provado e você já elimina qualquer tipo de dano posterior e não precisar realmente você ter que enquadrar numa lei criminal contra abuso realmente de menor. E lembra que é uma perícia que é realizada, tá? Não é o seu entendimento. É uma perícia realizada, uma perícia multidisciplinar, né? Então passa por assistente social, psicólogo. Então, assim, é uma equipe que vai entender essa situação, vai ouvir a criança e o juiz tem 7 alternativas de condutas baseadas na lei, né, Sheilinha? Exatamente. E uma delas pode, inclusive, ser a reversão da guarda. Então, preste atenção. Se você multa, tem multa também, multa né? Você só muda por conta do que mexe no bolso, né? Exato. E aí você tem implicações na lei por situações que você não resolveu. Então, melhor do que pagar um advogado de defesa é pagar um psicólogo ou uma psicóloga, porque aí você vai resolver suas questões internas, vai ser, né, mais feliz, mais funcional, que é assim que a gente chama, e vai seguir a vida e, sobretudo, vai resguardar a saúde emocional do seu filho, da sua filha. Fernanda, eu só queria fechar com uma coisa muito bonita. Sim. Eu adoro cultura. Tem um filme muito lindo que é A Vida é Bela. Sim. Né? Onde o pai, mesmo diante de todo o drama que ele está vivendo, porque ele é um prisioneiro, que ele está com o filho, ele tenta o tempo todo, no meio daquela tragédia, desmistificar, trazer a beleza, mostrar outras situações, para que a criança não sinta o drama e a dor que é qualquer tipo de separação, qualquer Sim. coisa de ruim que possa estar acontecendo com a criança. É no futuro, é pensar diferente. É mesmo diante, às vezes, dessa tragédia de pais, ausente mil e uma coisa, você tentar saber falar, saber comunicar com a criança para que o prejuízo não seja sentido tão profundamente, não só diretamente no judiciário, mas na convivência familiar da criança quando adulto. É isso. Outro filme que também mostra desse olhar diferente para a realidade em busca de preservar o psicológico do filho é um até mais recente do que A Vida Bela, que é aquele com Will Smith, Em Busca da Felicidade. Perfeito também, que Fernanda. ele corre atrás da vida, tá difícil, ele não tem emprego, tá vendendo um produto que não vende, e aí ele vai dormir num abrigo, e aí tá no... Mas olha a presença do pai. E aí você vê ali, literalmente, ele tentando mudar a realidade do filho, e essa é a nossa função enquanto pais responsáveis, tá? Sheilinha, adoro sempre o nosso papo. Hoje a gente teve dica de cultura, tá bom demais. Ótimo. Sheila_Sodré, tá? Pra você acompanhar nas redes sociais. Daqui a 2 semanas ela tá de volta conosco. Beijo grande. Meu amor.